porque nenhuma das palavras do Senhor caiu na terra. E a palavra diz que agora Paulo, que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde que Jesus agora veio na terra cumprir um propósito, porque Ele é a semente da salvação. Ele gerou para mim, para você
Difícil, acredito que foi, para eles deixar o pai, deixar as redes, que era o meio de trazer sustento para o seu lar, mas eles ouviram a voz daquele que o chamaram, eles abriram mão de tudo aquilo ali e o seguiram. Aprendeu-se a alegrar logo no começo do seu chamado, a sua vontade, o seu próprio eu. E a palavra do Senhor diz que eles seguem o Senhor Jesus, e ali começa-se algo diferente a acontecer, eles deixando imediatamente o pai para seu pai, seguiram, percorreram Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias do povo. E a fama de Jesus agora começa a percorrer pelo vale. Porque aquele homem era diferente. Aquele homem, além de pregar o arrependimento, ele curava enfermidade, ele expulsava demônios, ele trazia um reino que não era dessa terra, era algo do céu. Porque aqui na terra as coisas são de qualquer maneira, existe justiça, mas o reino do céu não. Ele trazia algo que só ele mesmo pode nos dar, nós fazemos parte desse chamado. E a Bíblia diz que a multidão, ela segue a Jesus da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da lei do Jordão. Pescadores, eram pessoas que trabalhavam no ramo familiar, que abriram mão daquele empreendimento, assim falando, para dedicar a sua vida a um chamado. Ou seja, eu abro mão da riqueza e levo aquilo que o dinheiro nem a prata pode comprar. Ele é possível. Você foi chamado para levar o Senhor. Mas agora o Senhor me faz entender através do Espírito Santo que naquele tempo eram pescadores. Mas hoje Deus nos diz: aonde estão os semeadores? Aleluia. Estão aqui, estão aí. Glória a Deus. Aleluia. Os semeadores estão aí. Glória a Deus. Mas eu volto o relógio um pouco atrás, umas 3h30, 4h, quando o Espírito diz aonde estão os semeadores. Ou seja, Deus tem procurado, não tem te encontrado. Mas Ele está dizendo onde está. Glória a Deus. Eis-me aqui. Jesus, ele cumpriu o ministério, pagou um preço muito alto, e eu entendo que o Senhor ele está dizendo: sou eu te capacitar para que você cumpra o seu chamado. Ai, sei, nossa. Porque Jesus, eu estudando sobre a cruz, porque eu quis entender, Senhor, como pode o Senhor nos chamar para te servir e dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Eu fui meditar dentro dessa palavra. E meditando eu pude entender que nós vivemos isso todos os dias, porque quando nós somos chamados para vir até Jesus, nós negamos a nós mesmos, as nossas vontades, o nosso eu. E o Senhor ele diz: cada um tome a tua cruz, cada dia. Então
E a Bíblia diz que ao lado de Jesus havia 2 ladrões, porque era o costume da época. Mas agora o Cristo ressurreto que desce para dizer: eu sou o dono da vida, ele precisou entregar a vida dele para que eu e você tivéssemos vida. E concluir o ministério dele para que eu e você pudéssemos concluir nós. E você vai concluir, eu vou concluir, os meus filhos vão concluir, a sua geração vai concluir, o teu esposo vai concluir, a tua casa vai concluir. Ei, nossa, e eu entendo que Jesus, ele tratou naquela cruz ao lado de 2 ladrões. Mas houve uma diferença, porque de um lado havia um que reconheceu que Jesus era inocente, que não deveria estar ali, mas havia aquele outro soberbo, que de uma maneira se revoltou por estar ali e não se arrependeu dos crimes que cometeram, a batalha séria. Mas aí Jesus, como exalava amor nas suas atitudes, Jesus agora olha para aquele e disse: eu estou aqui porque eu mereço, mas tu, meu irmão, fez o que cometeu.
Ele separou para si um momento ali, a palavra do Senhor diz que ele fala com os discípulos através de uma parábola, e a parábola é igual, a parábola do semeador. E Jesus ele fala sobre essa parábola com os discípulos, mas logo os discípulos ouviram, não entenderam o que Deus queria falar, muito naqueles que estavam também não entendeu, porque Deus falou através de parábolas. Mas quando eles saíram logo para um lugarzinho ali, os discípulos interrogaram Jesus acerca da parábola que Jesus tinha dito. E o versículo de número 11, a palavra diz: ele disse: a voz do tentaram saber os mistérios do reino do céu. Os discípulos caminhou com ele, andou com ele, viu ele operar maravilhas, mas agora o Senhor lança sobre eles uma parábola do semeador. Eu consigo entender que Jesus agora, para descrever o que Deus tenta fazer, ele usa um homem por nome de semeador. Aquele semeador não está ali, mas eu mentalizando, eu consigo ver aquele homem com uma sementeira em duas mãos, caminhando com os discípulos, caminhando com a multidão, com uma sementeira cheia de semente em suas mãos. E ele começa ali com aquela sementeira. A semente é a boa palavra, mas a semente foi lançada. Jesus começa a desvendar o mistério, os discípulos não conseguem entender, porque ainda estavam no processo de renúncia desse mesmo. Porque só consegue viver o mistério do céu quem aprende a renunciar a si mesmo, as suas próprias vontades, para fazer a vontade do Senhor. Só consegue semear quem deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Só consegue semear a boa semente aquele que ouve a instrução daquele que criou os céus e a terra. E Jesus começa a caminhar com eles, os discípulos, e diz: aí o semeador saiu a semear, e havia ali uma situação, mas eu acredito que Jesus disse: mas é uma situação que eu estou dando baixo. Olha, eu pego a vassoura, me dei, e quem